tinha isso, 9 anos de idade. Ergui minha mão. Fui lá na frente, mandaram eu ajoelhar, eu ajoelhei, oraram para mim. Depois eu levantei, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, e eu nunca mais voltei na igreja. No caminho eu perguntei isso para o menino, eu falei, você disse que se eu aceitasse a Jesus eu ia ganhar doce, eu não ganhei por quê? Falou, Milton, você não ganhou porque foi só você, se tivesse mais gente nós tínhamos ganhado. Falou desse jeito. E eu nunca mais voltei na igreja. Quando eu fui para o centro, foi lá no Rio de Janeiro, quando eu trabalhava na Merck. E ali, veja bem, aí, quando eu fui para o centro, eles me desenvolveram. Eu girei nas encruzilhadas, girei em cima de caco de vidro, eu girei na praia de Copacabana, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, na linha do Povo das Águas, mas eu não sentia nem a tal de radiação, não sentia nisso. E eu ficava encabulado. Aí de lá eu já fui para Umbanda, também não sentia nada, girava no meio do fogo, não sentia nada. Oh, meu Deus do céu, meus pais não me quiseram, eu fui trocado pela minha madrasta, agora nem o diabo não quer incorporar. O que eu tenho? O que eu tenho? E ali foi quando eu fui para o candomblé, foi onde eu fui burizado no candomblé, fiquei 30 dias numa camarinha, trancado. Camarim é um quarto que você entra, fica só no escuro, a única coisa que você come lá é muito baba de quiabo, essas coisas, só isso. E com 30 dias me deram um banho de abô. Para quem não sabe o que é banho de abô, eles pegam as ervas, tipo espada de São Jorge, negamina, guiné, e várias ervas, enterram dentro de um pote, deixa lá, quando aquilo apodrece, quando começa a correr aqui fala corozinho, não é isso? Em cima, aí você toma o banho. Quando é um médio de incorporação, começa a comer aquilo. Como eu nunca incorporava, aquele negócio fedia muito. Aí me tiraram lá da camarinha, aí veio que lá tem a mãe de santo, não é isso? Hoje eu falo que eu sou filho de santo, que meu Deus é santo, né? Não é? E ali veio a mãe de santo lá do Rio de Janeiro para me tirar da camarinha. Aí tocaram atabaque, cantaram e nada. Aí ela olhou em mim e falou, meu filho, é melhor você ficar do jeito que você está, porque se você virar no santo, você não vai ver nada. Mas eu queria incorporar. Eu via que eu era diferente das pessoas. Foi quando eu vim embora para Goiânia, aqui eu conheci ali, perto do Serrinha, o centro da Dona Iva, onde eu fui ser presidente de Umbanda ali. Depois eu fui ser presidente também no centro da Dona Teresa. Eu desenvolvia médium, mas eu mesmo não acontecia nada. Quando a irmã Irania abriu uma igreja, a irmã Irania foi médium junto comigo, de repente ela aceitou, a irmã Estelita ganhou ela para Jesus. E a Irania abriu uma igreja na casa dela, e eu chamei a Teresa, eu falei, Teresa, vamos lá na Irania. A Irania virou crente, agora vamos ver o que virou aqui lá. Aí nós fomos. Quando eu cheguei lá, só tinha 3 pessoas. A Irani, a irmã Johnny e o irmão Ozonil, os 3 orando. Quando eles acabaram de orar, o irmão Ozonil pregou a minha vida. Eu falei, pronto, a Irani contou a minha vida para esse homem, ele está falando lá na frente. Voltei no segundo dia, os 3 orando novamente. O Ozonil continuou contando a minha vida. Eu falei, esse pastor já está sabendo demais. No terceiro dia eu voltei, eu pensei na minha casa, não falei nem para a Teresa, eu falei, se aquele homem contar quando eu fui menino de rua, hoje eu aceito Jesus. Quando eu cheguei lá, parece que eu tinha falado para ele, sabe? Ele contou meu sofrimento todinho de São Paulo. Foi quando ele falou, você quer aceitar Jesus? Eu erguei minha mão. Eu achei que eu estava aceitando Jesus, não, eu estava reconciliando, lembra? Eu aceitei Jesus quando eu tinha 9 anos, eu estava reconciliando. Foi quando Deus usou a irmã Irani, com 3 dias que eu estava na igreja, eu tive a maior dificuldade de falar língua estranhas, porque lá eu vi os demônios falando também. Quando eu vi alguém falando estranho, opa, é igualzinho o centro, ó. Eu pensava dessa forma, Aí com 3 dias Deus usou a irmã Irani falando língua estranha e falou assim para mim, você sabe por que você ficou tanto tempo lá e não incorporava? Você sabe por que eles viam a mão branca na tua cabeça falando que era a mão do seu guia protetor? Era a minha mão que estava sobre você. Eu levei você ali para você conhecer, porque você será um novo Moisés. Eu saí todo empolgado, novo Moisés, novo Moisés. Deus tinha acabado de falar para mim o dom que ele tinha me dado.
Deus usou Moisés para quê? Não foi para libertar o povo do Egito? Então Deus falou para mim que meu dom era de libertação. Não que eu seria um novo Moisés. Não é isso? Sabe? E com isso, graças a Deus, foi quando nós começamos a pregar para minha cunhada, a pastora Maria Helena. A pastora Maurícia também, a outra cunhada, estava meio afastada também da Deus Amor. Ela reconciliou também com Jesus. A pastora Adélia, lá no Veiga Jardim, também aceitou a Jesus, que era um médium. Eu só sei que do centro onde eu era, nós éramos 23 médium. Ficou 3, 20 hoje são obreiros. Sabe? Hoje 20 são obreiros. Eu me lembro quando o Luiz Alberto me levou para contar esse meu testemunho. Tem muito mais coisas lá na Rádio Aliança, quando era a Rádio Universal ainda, lá perto do Imetro. E eu contei pelo rádio. Naquela hora, uma mãe de terreiro no setor Pedro aceitou Jesus. Ela ligou na hora no rádio. Ela falou que ela ouviu tanta coisa que ela nunca tinha ouvido. Ela disse que não sabia que estava servindo aos demônios. Hoje ela é obreira na Deus Amor. Amém? Graças a Deus. É por isso que eu acredito que Deus muda a situação, Deus muda as coisas. Amém? Abra a tua Bíblia agora em Jó, capítulo 17, verso 15. Mas, meu Deus, eu estou passando por problema. Esse pastor vem pregar Jó, porque Jó é luta, né? Esse pastor vem pregar Jó, mas não, eu quero pregar Jó para você hoje de uma maneira diferente. Certo? De uma maneira diferente. Você vai começar a entender melhor as coisas que estão acontecendo com você. Jó, capítulo 17, verso 15. Para quem não sabe onde fica Jó, Jó fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Amém? Bom, né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Jó 17, 15. Todos acharam? Amém? Eu vou ler em minha Bíblia. Diz assim: onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Vocês podem observar aí que são feitas duas perguntas nesse versículo. Não é isso? A primeira: onde, pois, estaria agora a minha esperança? A segunda pergunta: sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Vamos orar nessa hora? Vamos falar com o Papai do Céu. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Mais uma vez, Senhor, eu estou para ministrar a Tua palavra. Mais uma vez eu te peço, meu Deus, o Senhor vem estender as Suas mãos de poder agora, Senhor, sobre essa igreja, sobre a minha vida, sobre o Seu povo que está aqui. Que não sejam as minhas palavras, mas o Senhor falando através do Espírito Santo em cada vida, em cada coração, meu Deus. Pela Sua grande e infinita misericórdia, me usa, Senhor, nessa noite, para, Senhor, Papai, ser vaso, Senhor, de honra na Tua casa. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha só, amados. Hoje nós vamos pregar sobre esperança. Esperança longínqua. Olha só. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta para você. Para onde foram aqueles sonhos desejados que você trazia na bagagem da vida? Você pode observar que nós planejamos muitas coisas na nossa vida. E conforme o caminhar, nós vamos desistindo de muita coisa. Nós vamos deixando para trás. Nós esquecemos. Quantas pessoas que quando estava fazendo o segundo grau, almejava cursar uma faculdade, ser um doutor, ser um médico, ser um advogado, ser um juiz, um promotor. Quantos almejava ser um empresário? E hoje você olha para você, nada daquilo que você pensava aconteceu. Quantos, principalmente mulher, né? Principalmente o dia 12 que passou, almejava estar casada e até agora não casou. Eu quero te falar uma coisa, mulher crente, moça crente, só faz 4 orações para poder casar. Se você não casar com essas orações, procura um convento. A primeira oração, você pergunta para ela, quando ela tem até 20 anos, irmã, você não vai casar?
Ela responde com o Salmo 40. Estou esperando com paciência no Senhor. Dos 20 aos 30. Irmã, você não vai casar? Ela responde com o Salmo 13. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Né? Dos 30 aos 40, irmã, você não vai casar? Ela responde com Mateus 11, 26. Aquele que vê a mim, de maneira nenhuma, não. Vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados. Dos 40 em diante, ela faz a oração de Lucas 8:36, João 8:36, perdão, que diz assim: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se você não casar com essa oração, desista. Quantas pessoas, irmãos, que já desistiram então desse sonho? Quantas pessoas que já perderam as suas forças aguardando? Você já viu quando Deus promete algo para você? Irmão, é tanta vigilância. É tanta coisa que o diabo coloca na vida da gente para a gente perder a bênção. Você sabe por quê? Porque o diabo, ele sabe muito bem que a partir do momento quando você murmura, você passa mais 40 anos no deserto. Lembra do povo de Israel? 40 anos por causa da murmuração. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se esqueça. Se Deus falar, acontece. Agora nós atrasamos a nossa bênção, porque a gente fala demais. Você sabia que quando Deus usa essas irmãs, esses vasos que Deus usou aqui na frente, para falar com você, o diabo não ouve profecia? Por que o diabo não ouve? Porque naquela hora a glória de Deus está naquele lugar. O diabo não chega perto da glória de Deus. Como é que o diabo descobre o que Deus falou para nós? Porque aí nós nos encontramos lá na Praça Moderna. Irmã, você perdeu a benção ontem. Lá no culto onde Deus usou, a irmã me falou isso. Pedro fala que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando e rugindo ao que ele possa tragar. Quando você fala, opa, então Deus falou isso lá no culto? Não acontecer não. Aí começa a colocar dificuldades, problemas. Você sabe por quê? Para você abrir a boca e falar, mas que mulher de Deus é aquela que fala e Deus não cumpre? Que vaso é esse? Que Deus é esse que promete e não faz? Só está atrasando aquilo que Deus tem para você. Olha só, amados. E o que eu acho interessante, por onde se perdeu toda aquela virtude que você tinha, aquela empolgação que você tinha de fazer algo na vida, de ter uma casa boa, de ter um bom carro. Sabe, amados? Esses dias falaram que ia me dar um carro, me deram um Del Rey, misericórdia. Deus do céu. Quanta luta. Ainda bem que eu orava e falava, Senhor, eu preciso de um carro para 5. E eu dirigia 4 e empurrava. É o que acontecia. Mas é o que acontecia. Coitada da Tereza, quase estourou os rins, tanto empurrar carro. Sabe, mano? Parece que aqueles sonhos nossos, ele sucumbiu mesmo, parece que acabou. É isso que Jó estava falando para os seus amigos aqui, olha. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? E o que eu acho interessante, quando eu leio Jó, eu vejo que Deus, ele trata com a gente naquilo que a gente mais teme. É o que Jó falou para Deus, aquilo que eu temia, o Senhor tratou comigo. Jó tinha medo de ficar pobre. Aquilo que ele temia. Jó era um homem respeitado. Jó, as pessoas vinham na praça, quando ele chegava na praça, os mais novos levantavam e dava lugar para ele sentar. As pessoas iam buscar conselho com Jó. E de repente tudo isso acabou. Foi quando esses amigos, que eu chamo de inimigos de Jó, começam a falar com ele. Começam a falar para Jó, tudo isso está acontecendo na tua vida porque é pecado. Eles souberam acusar Jó de pecado. Você já viu quando você está passando por luta? Chega aqueles enviados do diabo, irmã, conserta a vida, viu? Você está com pecado, viu? Ele nunca fala assim, olha, eu vou orar por você. Você sabe por quê? Porque a Bíblia fala
que nós devemos chorar com aqueles que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram. Chorar com aqueles que choram é até fácil. O duro é alegrar com aqueles que se alegram, é saber que o irmão foi abençoado, você ficar feliz porque ele foi abençoado. A gente fala, por que ele, não eu? O duro é se alegrar com a bênção dos outros. E ali os amigos de Jó estavam acusando ele. Aí Jó fez uma pergunta para eles: onde, pois, estaria agora em minha esperança? Quer dizer, se eu dependesse de vocês, onde estaria a minha esperança? Quantas vezes nós confiamos numa palavra que um homem fala e esquecemos o que Deus fala? E quando um homem fala, você pode ter certeza, pode perder a esperança que não acontece, não. A Bíblia diz: quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não manda? Se não tiver uma ordem de Deus ali, você pode falar o que for que não acontece nada. Tem que ter uma ordem de Deus. Não foi o que ele disse? Ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Por que nós ganhamos almas? Porque tem uma ordem em cima disso daí, olha. Ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E ali, veja bem, amados, nós começamos a notar aqui, quando Jó fez essa pergunta para eles, a segunda pergunta: a minha esperança, quem poderá ver? Em outras palavras, os meus projetos, quem poderá ver? Aquilo que tem no seu coração, só Deus sabe. Só Ele que pode ver, ninguém mais. E o que eu acho interessante, quando Deus fala, lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 1, quando Deus chamou Samuel para ungir Davi, ali, 1 Samuel mostra a unção de Saul. Mas veja bem, nós podemos dizer que quando Deus chamou Samuel para ungir Davi, Davi foi perseguido, Davi foi caluniado, Davi passou por provas, Davi passou pelo laço da morte, mas ele esperava em Deus que ele ia ser o rei de Israel. Ele passou por todo esse processo que nós passamos, para chegar a ser o rei de Israel. Diferente de Davi, quando nós começamos a passar por luta, nós desistimos dos nossos sonhos. A gente deixa de mão. E quando nós deixamos de mão, nós estamos fazendo uma escolha de como vamos viver aqui sobre a face da terra. Gênesis capítulo 3, verso 13, Deus chega em Eva e falou: mulher, você comeu do fruto? Ele falou assim: foi a serpente que me enganou. Aquilo ali está uma escolha. Eva resolveu ouvir a voz do diabo, mas não deu ouvido à voz de Deus. Você sabia que nós somos iguais? Quantas vezes Deus já usou a pastora dessa igreja para falar com você? Aqui, aquela unção, benção, eu creio, tomo posse. Lá fora, esquece. E quando nós esquecemos, é uma decisão que nós tomamos. Você sabia que é você que escolhe a tua vida? Não é Deus? Ele te deu livre-arbítrio, o direito de escolha nas tuas mãos. Eu vim da Assembleia, eu fiquei na Assembleia de Deus 16 anos, e lá eu cansei de ver pessoas que eram servente período orando para ser um engenheiro. Será que conseguia isso? Nunca, irmão. Se não fosse uma faculdade, ia morrer de servente. Deus tinha promessa de bênção sim na vida deles, mas eles não iam atrás. Deus tem promessa de Deus na tua vida sim, mas você tem feito o que para conquistar? Muitas vezes reclamamos, lamuriamos, achamos tudo difícil. Eu me lembro quando Deus nos tirou do centro, acho que quem mais pagou o preço ali foi a pastora Tereza. Pastora Tereza, ela ficou numa situação que ela só tinha 2 saias. Enquanto uma secava, a outra estava no corpo. Uma vez nós tivemos que amarrar a saia no varal, que ela queria ir para a igreja só. Sabe, amadas?
Eu me lembro quando nós morávamos aqui no Jardim América. Hoje eu moro lá no centro, lá na Rua 80. Mas quando a gente morava aqui no Jardim América, meus 2 filhos pequenos, hoje um é historiador, outra é engenheira. Mas eu me lembro quando nós morávamos aí, a gente chegou numa situação que eu olhei nas vasilhas, não tinha nada. A minha geladeira era igual ao Polo Norte, só luz e gelo. Eu orei praticamente a noite toda. Senhor, eu compreendo, a minha esposa compreende, mas e as crianças? Foi quando, por volta de 5 horas, me deu aquele desejo de sair. As pessoas falam assim, Deus me incomodou. Não, Deus não incomoda ninguém, Deus inquieta. Incomodar é uma coisa ruim. Deus está me incomodando aqui, quer dizer, está ruim, não é isso? Não, Deus inquieta você. E Deus me inquietou. E eu fui até na calçada quando eu achei, naquela época, R$2. Corri naquela padaria dela, em frente ao Cepal do Jardim América, comprei o pão e o leite. Falei, graças a Deus. O pão e o leite tem para os meus filhos. Mas e o almoço? Como é que eu vou fazer? Por volta de mais ou menos 11h30 da manhã, eu vi que no portão da minha casa desceu 2 seguranças. E eu pensei, meu Deus, eu não devo nada, não matei ninguém. O que essa segurança está fazendo aí na porta? Era a irmã Helena, mãe do Zezé de Camargo e Luciano. Chegou na porta de casa e falou, pastor Milton, eu estava em casa, Deus mandou eu ir no supermercado fazer uma compra e trazer para você. A compra que aquela mulher deixou na porta da minha casa deu mais ou menos para uns 3 meses. Sabe? Aí eu comecei a renovar novamente nas minhas esperanças, porque eu até então já tinha perdido a minha esperança. Eu já não acreditava mais no ministério que Deus havia entregado em minhas mãos. Eu já estava achando que era tudo igual. Servir a Deus, servir ao diabo era a mesma coisa. E Deus mostrou para mim que quando você é fiel com Ele, Ele faz a diferença na tua vida. Quando você é fiel, Deus muda a sua situação. Isaías 55:11 diz assim, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Se Deus falou, meu irmão e minha irmã, pode acreditar, vai acontecer. Agora não deixa que a sua falta de esperança apague os seus sonhos. Não desista não. Lute, corra atrás. Corra atrás. Ainda tem tempo. Sabe, amados? Ainda tem tempo. Lá no meu trabalho, onde eu trabalho, eu não compreendia e nem entendi o porquê que Deus me colocou naquele lugar. Quando foi um dia na madrugada, Deus falou assim, eu tenho uma grande obra naquele lugar, onde eu te usarei ali grandemente. Dessa forma. E quando a gente fala Deus vai usar, a gente pensa, a gente vai sapatear, falar língua estranha, entregar, cadê aquele negócio todo, né? Mas não. Deus muitas vezes nos usa, igual ele falou com Davi, ou com Isaías lá na caverna, na brisa. Eu ali comecei então, peguei vários versículos da Bíblia, digitei no computador, imprimi, cortei. Todos os dias eu chegava em cada atendente ali e falava assim, olha, o pensamento do dia para você, pega um papelzinho. E eles iam pegando. O dia que eu não vou lá, eles vêm atrás de mim onde eu estou lá. Você sabe o que está acontecendo? O que só eu soube essa semana, 12 pessoas voltaram para Jesus reconciliando. O meu supervisor, que é um espírita, já está lendo Bíblia na casa dele e me fazendo perguntas. Você sabe, amados? Muitas vezes nós não compreendemos por que Deus nos coloca naquele lugar.
É porque Deus quer te usar ali. E para Deus te usar ali, você tem que confiar nas promessas dele. Você pode ter certeza que enquanto você estiver de cabeça baixa, desacreditando daquilo que ele te falou, você pode ter certeza que ele não te usa para nada. Mas a partir do momento quando você ergue a tua cabeça e acredita que Deus é Deus na tua vida, ele está com você. Olha, eu vou te falar uma coisa, se o diabo não sair da frente, ele te dá autoridade, você pisa em cima dele, mas passa e recebe a tua vitória no nome de Jesus. Sabe, amados? Aí eu quero te fazer a pergunta: onde, pois, estaria agora a sua esperança? Onde você tem depositado a sua esperança? Será que você já desistiu daquilo tudo que você sonhou, projetou? Será que você já desistiu dos seus sonhos? Sabe, amados? Ludmila Feber canta um hino que diz, como é? Os sonhos de Deus jamais vão morrer, não é isso? Sabe? Os sonhos de Deus não morrem, irmãos. O que morre é as nossas esperanças. Nós somos muito imediatistas. A gente quer que Deus fale agora, quando sair na porta da igreja, acontece. Nós vivemos a época do crente instantâneo, igual leitinho. Misturou na água, virou leite. E não é assim. Deus, ele não te entrega nada se você não estiver preparado para receber. Nessas andanças minhas da vida, em São Luís de Montes Belos, eu pude visitar a casa de um irmão que passava muita necessidade. Eu com esse 1,90 m meu, 1 de altura e 80 de largura, para mim entrar na casa do irmão, eu tive que entrar abaixado, de tão alta que era a casa do irmão. E lá na hora da oração, o irmão, naquela época, o carro Vectra estava no auge. Ele orando para Deus dar um Vectra. Eu olhei nele assim, perguntei, irmão, por que você está querendo esse Vectra? Para mim evangelizar. Eu falei, irmão, evangelizar, a gente evangeliza de a pé. Por que você não pede comida para Deus mandar para sua casa? Estava passando fome querendo um Vectra. É nessa hora que o inimigo muitas vezes nos ilude. Falando para você, Deus é poderoso, eu também creio que Deus é poder, Ele pode mudar a sua situação, mas Ele só muda a situação quando você está preparado para aquilo. Sem preparo, eu ministro muito para missionário lá na convenção, e eu falo muito para eles, quer fazer missões sem sair? Como? Evangelizar sem sair? Como? Pastorear sem rebanho? Como? Deus tem sim esse chamado na tua vida. Eu vejo pelos olhos da fé que Deus tem sim, mas Ele está esperando você agir. Está esperando você fazer. Deus tem um curso superior na tua vida? Tem, acredita, eu creio, quem está estudando, eu creio que Deus tem isso daí para você, mas se você não sentar no banco de uma faculdade e ouvir os professores te ensinar, o diploma, eu nunca vi anjo entregar diploma, e nem currículo, nunca vi anjo entregar currículo. O Senhor tem uma grande porta de trabalho para você, mas eu estou lá em casa, acordo meio-dia, faço o levantamento de peso, o garfo, levantamento de peso. Amados. E não vou atrás. Essas pessoas, você pode ter certeza, essas pessoas que têm essa característica, que agem dessa maneira, a esperança deles já se for. É por isso que não agem. Eu volto a te perguntar, onde está a tua esperança? Aquilo que Deus sonhou para você, aquilo que Deus projetou para você, onde está? Você tem feito o que para receber de Deus?
Deus tem muito para fazer. Quando eu fui para o seminário fazer bacharelado em teologia, eu morava no Parque Amazônia. Eu estudava na Fama, lá no Faifa. Tinha dia que eu não tinha passagem de ônibus. Eu ia a pé e voltava a pé. 4 anos. Depois mais 6 meses de convalidação para se tornar um curso superior. Foi a época que Deus mais me provou. Para hoje Deus fazer o que Ele faz na minha vida. Primeiro eu me preparei para depois Deus entregar. Não foi assim com os discípulos? 3 anos andando com Jesus, aprendendo, para depois fazer. Talvez Deus já falou com você várias vezes que vai te entregar. Você só está aguardando, você não tem se preparado. Eu vejo Deus igual eu olho meus filhos. Meus filhos, eu tenho hoje 3 filhos. A minha filha de 26 anos, que é engenheira elétrica, eletricista, quer dizer, engenheiro eletricista. O Vinícius, historiador. Todos os 2 formados na PUC. Mas, desde pequenininho, eu sempre ensinei eles a ler muito. Eu tenho uma agora de 15 anos, que você chega na minha casa, ela não tem amigo, não tem nada. É 24 horas com um livro na mão. Nunca vi daquele jeito. Lê, mas lê mesmo. Se preparando, então, para o dia da manhã. O meu genro, essa minha filha que é casada, o meu genro, quando veio para a família, eu olhei nele, eu tive pena dele. Eu não falei para ele, mas eu tive pena dele. Eu falei, tadinha, ela é formada e ele, 2º grau. Vai ser humilhado pela mulher, que o salário vai ser maior. Correu para a faculdade. Hoje ele estuda engenharia lá na Unip. Teve que se igualar à esposa para não ser humilhado. É um jugo desigual. A gente acha que jugo desigual é um crente casar com um descrente. Não é não, irmão. Na mesma igreja, se você não tiver o mesmo nível, é um jugo desigual. É um jugo desigual. Medite nisso aí para você ver. Quando o Naecon chegou na nossa família, chegou também lá sem esperança, de cabeça baixa. Mas pela misericórdia de Deus, como nós conhecemos os propósitos de Deus, os caminhos do Senhor, Deus tem nos revelado, nós começamos a orientar ele. E pela graça de Deus, ele acreditou no projeto que Deus tem na vida dele. E hoje ele se esforça para ser vitorioso no nome de Jesus. Para encerrar as minhas palavras nessa noite, que eu acho que eu já falei até demais. Para encerrar as minhas palavras, Deus, Ele tem os melhores lugares para você na sua vida. Eu posso ver nessa noite pessoas aqui vitoriosas, pessoas que acreditam em Deus. Mas eu também posso ver pela fé pessoas querendo desistir dos seus sonhos, querendo abandonar. Não abandone não, Deus está no negócio. Deus vai te abençoar. Esse período de provação que a gente passa é momentâneo. Momentâneo. No momento de dificuldades, o Senhor falou assim para mim, olha, eu vou abrir as portas para você durante 90 dias. Eu vou te colocar algo nas tuas mãos que você não vai acreditar, mas isso é nesse negócio que eu vou te abençoar. Quando o pastor Gilson da igreja presbiteriana me chamou aqui no Novo Horizonte, o sobrinho dele fazia umas agendinhas desse tamanhozinho. E ele me levou lá para me vender essas agendinhas. Quando eu olhei assim, eu falei, isso não vende de jeito nenhum. E para não deixar ele chateado, porque ele me levou lá, né, naquela empolgação, eu falei, não, me dá umas 10 aí, eu vou tentar vender isso. Irmãos, eu não andei meia quadra, eu vendi as 10. Corri lá, peguei mais 30. Andei mais 2 quadras, vendi. Corri lá, peguei mais 50. Teve dia ali naquela Bernardo Saião, eu andava puxando um carrinho, que eu vendia na faixa de 500 a 800 agendinhas por dia ali. Foi 90 dias.
O Senhor me abençoou tremendamente. Foi nessa daí que Deus tirou a gente do Parque Amazônia, trouxe para o Jardim América, do Jardim América para o setor aeroporto. Hoje eu moro ali na 80, no centro, ali perto da 74. Foi desse jeito que Deus começou a fazer na minha vida. Naquilo que eu não acreditava, Deus fez prosperar a minha vida. Deus vai colocar algo em tuas mãos que você muitas vezes vai olhar. Será que isso é de Deus? Eu quero te falar uma coisa como homem de Deus. É do Senhor, sim. É nessa daí que você vai receber a tua vitória. Amém? Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.